dia, meus queridos. Um abençoado sábado para vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua casa, sobre a sua mente e sobre o seu coração. Que o nosso Deus o abençoe, o guarde e renove as suas forças neste início de fim de semana. Sejam todos muito bem-vindos à oração da manhã do canal Palavra Express. Neste sábado, o Senhor quer alcançar especialmente quem chegou cansado, sobrecarregado, com o coração pesado pela semana que passou. Hoje, Deus libera descanso por dentro e firmeza por fora. Descanso na alma e direção segura para os próximos passos. Antes de orarmos, quero deixar uma breve palavra de fé para você que nos acompanha agora. O sábado também é um tempo de pausa, de realinhamento e de cuidado de Deus com o nosso interior. Se essa mensagem já começa a tocar o seu coração, clique no gostei para abençoar o canal e permaneça conosco até o final. Agora, com o coração aberto e a alma disponível, vamos seguir juntos. Antes da oração, vamos aquietar o espírito e ouvir a palavra do Senhor. Muitas das dores mais profundas do coração humano nascem em lugares silenciosos, onde ninguém vê as lágrimas. Às vezes, tudo parece normal por fora, mas por dentro existe um clamor que ninguém escuta. É possível amar a Deus, crer no seu poder e ainda assim se perguntar por que a vida machuca tanto. Se Deus é bom e poderoso, por que Ele permite que a dor, o sofrimento e as lutas nos alcancem? Essa pergunta atravessa gerações, porque o sofrimento não é teórico, ele é pessoal. Ele entra nos lares, afeta o corpo, os relacionamentos e a mente. Ele cansa, confunde e, em alguns momentos, deixa a alma espiritualmente sensível e ferida. Mas existe uma verdade que começa a clarear o caminho. Deus não criou você como um robô. Ele criou você como alguém capaz de amar, de confiar e também de escolher. O amor verdadeiro não pode ser forçado. Desde o princípio, o Senhor honrou o livre-arbítrio. Ele nos convida para a vida, para o bem e para a bênção, mas não nos impede de escolher outro caminho. Se você recebe essa palavra neste sábado, escreva nos comentários: Amém, eu recebo o descanso de Deus. Quando entendemos que Deus nos deu o poder de escolher, também passamos a compreender por que existem consequências. Onde há liberdade, há responsabilidade. Muitas dores que enfrentamos não surgem porque Deus falhou, mas porque o pecado deixou marcas. Às vezes por escolhas nossas, às vezes por escolhas feitas contra nós. O pecado sempre promete atalhos, mas cobra um preço alto. Ele rouba a paz, enfraquece relacionamentos, fere o corpo e confunde a mente. A palavra nos lembra que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso nos ensina que o pecado sempre tira mais do que promete, enquanto Deus sempre entrega mais do que esperamos. A dor, muitas vezes, revela a verdade por trás daquilo que parecia inofensivo. Ela expõe o que estava escondido e nos chama de volta para o caminho da vida. Mas é importante entender algo muito profundo neste sábado. Nem toda dor é punição. Algumas dores são proteção. Pense no seu próprio corpo. A dor funciona como um alarme. Quando algo está errado, ela avisa. Se você toca no fogo, a dor impede que você continue. Se um osso se quebra, a dor força a pausa para evitar algo pior. Da mesma forma, Deus pode usar o sofrimento para nos alertar que algo precisa mudar. Existem caminhos que parecem certos aos nossos olhos, mas levam à destruição. A dor, em muitos casos, interrompe esse caminho antes que seja tarde demais. Deus, como Pai amoroso, prefere nos corrigir do que nos perder. Mesmo quando o processo dói, o propósito é preservar a nossa vida e o nosso futuro. Neste sábado, talvez Deus esteja usando esse tempo de silêncio e reflexão para te proteger de algo maior, para te reposicionar, para te trazer de volta ao centro da vontade dele. O sofrimento não precisa ser o fim da sua história.
ele pode ser o ponto de virada. Se você entende que Deus está cuidando de você mesmo nos processos difíceis, escreva nos comentários: glória a Deus. O sofrimento também tem a capacidade de revelar o que está dentro de nós. Quando tudo vai bem, é fácil sorrir, manter a fé e dizer que confiamos em Deus. Mas quando os planos caem, quando a força acaba, quando somos levados para um lugar que não escolhemos estar, o coração começa a falar mais alto. É nesses momentos que sentimentos escondidos vêm à tona. Às vezes, descobrimos uma impaciência que não sabíamos que existia. Em outros momentos, percebemos medos guardados em silêncio ou até um orgulho sutil. A ideia de que conseguimos dar conta de tudo sozinhos. Quando essa ilusão se quebra, uma verdade profunda se revela. Nós precisamos de Deus. A palavra nos lembra que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A dificuldade se torna o lugar onde paramos de fingir força e começamos a depender de verdade. É ali que a fé deixa de ser discurso e passa a ser experiência. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele enfrentou uma luta que Deus não retirou imediatamente. Não porque Deus não o amava, mas porque queria ensinar algo mais profundo. Paulo não se alegrou pela dor em si, mas pela graça que se manifestou. Ele entendeu que quando a força humana acaba, o poder de Deus permanece firme. Existem lições que só aprendemos quando chegamos ao fim de nós mesmos. Quando finalmente dizemos: Senhor, se tu não me ajudares, eu não tenho saída. Esse momento, que parece fraqueza, é na verdade a porta para uma fé mais madura. Neste sábado, talvez você esteja exatamente nesse lugar, cansado, sem respostas, sem forças. Saiba disso. O Senhor está perto dos corações quebrantados e salva os que estão com o espírito abatido. Muitas vezes, a presença de Deus se torna mais real quando a nossa autossuficiência desaparece. Se você reconhece que precisa de Deus hoje, escreva nos comentários: Senhor, eu confio em Ti. Além de nos transformar por dentro, o sofrimento também nos prepara para cuidar de outras pessoas. Quem nunca passou por dor pode até falar a verdade, mas quem atravessou o vale fala com profundidade, com empatia e com autoridade espiritual. Deus nunca desperdiça lágrimas. Ele pode pegar aquilo que te feriu e transformar em ferramenta de cura na vida de alguém. A palavra nos ensina que o Senhor nos consola em toda a nossa tribulação, para que, com o mesmo consolo que recebemos, possamos consolar outros. Isso significa que a sua luta não é inútil. Ela pode gerar compaixão, sabedoria, paciência e maturidade espiritual. O que hoje dói, amanhã pode se tornar um testemunho que levanta alguém que está quase desistindo. O sofrimento também ajusta o nosso olhar. Ele nos lembra que esta vida não é o destino final. Se tudo fosse perfeito aqui, talvez esquecêssemos do céu. A dor desperta em nós a esperança da eternidade, o desejo por um lugar onde Cristo fará novas todas as coisas. A promessa é clara: chegará o dia em que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Essa promessa não apaga a dor de hoje, mas nos dá força para continuar caminhando. Ela nos lembra que toda batalha tem um fim e que Deus já escreveu o capítulo final da nossa história. Por isso, neste sábado, permita que o sofrimento não te feche, mas te torne mais sensível. Não deixe que a dor endureça o seu coração. Deixe que ela te aproxime de Deus e das pessoas. O que você enfrenta agora pode ser exatamente o que Deus vai usar para abençoar alguém amanhã. Se você crê que Deus pode usar a sua história para a glória dele, escreva nos comentários: Deus está no controle. Quando a dor permanece, algo começa a mudar também na forma como oramos. Em vez de apenas perguntarmos: Senhor, por quê? Passamos a perguntar: Senhor, o que o Senhor está fazendo em mim através disso?
O sofrimento sempre vai nos moldar de alguma maneira. Ou ele nos torna melhores, ou nos torna amargos. A diferença está na resposta que damos. Deus não prometeu explicar tudo, mas prometeu que podemos confiar nele. A palavra nos ensina que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo o que acontece é bom, mas significa que Deus é poderoso o suficiente para transformar até aquilo que foi feito para nos ferir em algo que cumpre um propósito maior. Neste sábado, talvez você não consiga enxergar sentido no que está vivendo, mas o Senhor continua trabalhando, mesmo quando o silêncio parece grande. Ele usa a dor para nos alertar, nos alinhar, nos fortalecer e nos aproximar dele. Quando escolhemos obedecer, mesmo sem entender, estamos vivendo uma fé madura, uma fé que confia no caráter de Deus e não apenas nas circunstâncias. Agora, com o coração mais aberto, vamos entrar juntos em oração. Pai Celestial, Tu conheces os lugares do meu coração que estão cansados, confusos e sobrecarregados. Tu vês perguntas que eu não sei formular e lágrimas que muitas vezes seguro para não parecer fraco. Mas diante de Ti, eu não preciso fingir força. Posso ser verdadeiro porque Tu és um Pai que permanece perto. Há dias em que a dor parece diminuir a minha fé. Acordo já cansado, carregando pesos que não sei como suportar outra vez. Em alguns momentos, olho para a minha situação e não consigo ver propósito e sou tentado a pensar que o Senhor está distante. Perdoa-me por todas as vezes em que tentei medir o Teu amor pelas minhas circunstâncias. Ensina-me a interpretar as circunstâncias à luz do Teu amor. Se essa oração expressa o que está no seu coração hoje, escreva nos comentários: Senhor, fala comigo. Pai amado, eu preciso da Tua sabedoria quando não sei qual caminho seguir. Preciso da Tua força quando a minha já não sustenta. A Tua palavra diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que estão com o espírito abatido. Por isso, agora mesmo chega perto de mim. Permanece comigo neste lugar. Não permita que a dor me faça sentir sozinho. Eu confesso que nem sempre entendo os Teus caminhos. Muitas vezes eu quero respostas, mas hoje eu te peço algo maior do que explicações. Eu quero a Tua presença. Ensina-me a confiar em Ti mesmo quando não consigo enxergar o que o Senhor está fazendo. Ensina-me a andar por fé e não por aquilo que os meus olhos veem. Mesmo quando o caminho parece escuro, eu coloco a minha mão na Tua e sigo. Se existe algo em mim que o sofrimento revelou, traz agora a Tua luz. Se o orgulho se escondeu no meu coração, arranca. Se o medo tem dirigido minhas decisões, quebra o seu poder. Se a mágoa cresceu em silêncio, cura antes que endureça. Livra-me da necessidade de controlar tudo por medo de parecer fraco. Eu quero um coração sensível diante de Ti. Hoje eu deixo aos Teus pés a necessidade de provar algo, a pressão de parecer bem e a ideia de que preciso dar conta de tudo sozinho. A Tua palavra me chama a escolher a vida, e hoje eu escolho o Senhor. Escolho humildade no lugar da autossuficiência, rendição no lugar da resistência e obediência acima do conforto. Senhor, eu trago a Ti a minha fraqueza porque a Tua graça é suficiente para mim. Quando minha força acaba, que a Tua se manifeste. Quando eu me sentir incapaz, lembra-me que o Senhor continua no controle. Eu não quero desperdiçar essa dor. Usa esse tempo para refinar minha fé, purificar minhas intenções e me aproximar ainda mais de Ti. Guarda meu coração da amargura, cura minhas memórias e restaura aquilo que foi quebrado. Eu entrego o que não posso mudar, o tempo, os resultados e o futuro. Eu escolho confiar. Sei que o Senhor trabalha todas as coisas para o bem daqueles que Te amam. Minha história ainda não terminou. Enche-me com uma paz que não depende das circunstâncias, com uma fé que permanece firme e com uma esperança que não se apaga, mesmo nos dias difíceis.
Que a minha vida, inclusive nos momentos de dor, continue te honrando. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: Amém, eu recebo. Se você precisa de uma oração especial, deixe seu pedido nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com você hoje e sempre.